E o assunto de hoje, táxi e Uber. Foram convidados para o debate de hoje, defendendo os taxistas, o Bernardo Quartim, do Sintax. E do outro lado, explicando sobre o sistema Uber, Wellington Dias. Cada convidado terá 3 minutos para a resposta, 1 para a réplica, 1 minuto para a tréplica. A briga entre Uber e os taxistas parece estar distante do fim. Os criadores do aplicativo alegam que o objetivo é conectar passageiros a motoristas particulares proprietários de carros novos e seminovos. Parte dos taxistas, por sua vez, afirma que se trata de um aplicativo ilegal. Os donos de táxis já fizeram protestos em diversas cidades do planeta, entre elas a nossa capital Campo Grande. No meio deste embate estão os cidadãos, em busca de um serviço de transporte de qualidade e alguns já se questionando como ser motorista. Aí a pergunta, né? Por que um aparente inofensivo aplicativo pode ser capaz de levantar a fúria de uma classe inteira de trabalhadores? A ideia do Uber é bem simples: ajudar quem precisa se locomover pela cidade a encontrar algum carro que a leve ao destino. Por meio do aplicativo, o usuário pode pedir um motorista particular. Desde a sua criação em 2010, a empresa Uber tem causado a ira dos taxistas das cidades onde o aplicativo funciona. Para a classe, o Uber deve ser proibido, já que não possui uma lei específica e não está sujeito a regulamentações que os taxistas são obrigados a cumprir. Em Campo Grande, a prefeitura exige curso de habilitação para transporte público de passageiros e atestado de antecedentes criminais, previstas no Decreto Municipal 13.157/2017, que regulamenta a prestação do serviço de caronas pagas. E agora, no mês de agosto, vai começar a multar a Uber e demais empresas que prestam serviço de carona paga por não entregarem os documentos exigidos. Mas e o consumidor nessa história? Fica onde? No momento, ele está no meio do tiroteio entre o Uber e os taxistas. Cabe a pergunta: seus direitos estão sendo respeitados? Agora no Tribuna Livre. No Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Agradecendo a presença do Bernardo Quartim, do Sindicato dos Taxistas, e do Wellington Dias, do Uber, começamos aqui o quadro Cospe Fogo, Sérgio Cruz. Pois é, a primeira pergunta dirigida ao representante da Uber, o Wellington Dias. Wellington, os taxistas acusam a Uber de desenvolver uma atividade considerada ilegal e que coloca os serviços de transporte em desigualdade, porque, por não ser a Uber, taxada da mesma forma que os táxis. O que você acha disso? 3 minutos para a resposta. Bom dia a todos. Primeiro, seu Sérgio Cruz, eu precisava deixar registrado aqui que eu não represento a empresa Uber. Tá? Eu fui convidado aqui como representante da categoria dos motoristas. Eu sou o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de Mobilidade Urbana. Então, tudo que se refere à empresa, eu não tenho autonomia, não tenho autoridade de estar falando a respeito disso. Sobre a questão taxativa, né, da categoria dos nossos concorrentes, inclusive, bom dia, né, Bernardo, mais uma vez. A questão dessa concorrência taxativa, no caso dos táxis, eles estão debaixo de uma legislação federal, né, ao qual determinou isso. O nosso caso, nós ainda não estamos debaixo disso, não existe uma regulamentação federal que determina a nossa taxa. Entendeu? Então, eu acredito que a lei da iniciativa privada, né, que é o qual nós estamos fundamentados, que gera uma livre também concorrência, né, nos dá a permissão de trazer isso, essa liberdade de estar trabalhando aqui com o nosso serviço, né, e de estar propondo um benefício para a população. É um precedente que se abriu, é um mercado novo. Nós não estamos aqui nos pontos de táxi, né, disputando os passageiros do taxista. A gente está com o nosso serviço à disposição através do aplicativo. Entendeu? É um mecanismo ao qual a população solicita o nosso serviço. São 7h46. Hoje nós estamos falando aí, podemos utilizar assim o transporte
Público e privado. Público e privado, Isso. exatamente, para que não usemos apenas a palavra Uber, não é? Isso. E claro que temos hoje no Brasil vários aplicativos, em Campo Grande não é diferente, não é só o Uber que tem aqui. E agora nós temos aí 1 minuto para a réplica. Muito bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Bom dia, dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da FM Capital 95. Elton, bom dia. Bom dia. É um imbróglio que se criou, Marcos, ao longo do tempo, que você tem a lei que especifica a atividade do taxista, que é a 12.468, que ela institui a profissão do táxi como o único transporte que é cabível para o táxi, o transporte de passageiros no território nacional. E aí você tem uma lei de mobilidade urbana, que é a 12.587, que ela, nos seus itens, nos seus artigos, ela dá uma gama de itens para que sejam trabalhados. Houve uma dupla interpretação, ou talvez até errônea lá atrás, onde o táxi se apresenta como transporte público. Na verdade, nós somos um transporte de interesse público, mas, na verdade, também nós somos particulares privados, porque o táxi é meu, não é o município que tem o táxi. Ele me dá uma outorga, uma autorização, uma concessão, para me explorar um serviço de transporte de passageiros. E quando, Wellington, você falou a questão da não tributação, você tem uma lei federal, nós temos uma atividade... Tempo esgotado. Então, tudo bem, então. Volta já. Wellington, 1 minuto para a tréplica. Então, o artigo 730 do Código Civil autoriza o pacto, né, entre os motoristas e os passageiros. Então, nós nos baseamos nisso também. Eu volto a frisar que, assim, eu não tenho formação jurídica, né, não tenho conhecimento jurídico e até estou aqui me baseando até nos conselhos ao qual a minha equipe nos preparou para isso. Mas eu acredito que o benefício disso aqui é o benefício da população, né? E nós estamos aqui nos colocando à disposição desse trabalho, baseado até mesmo nessa jurisdição da própria lei federal, né? Nós estamos conversando aqui com Wellington Dias e também com Bernardo Quartim. O Bernardo Quartim, que é do Sindicato dos Taxistas, e o Wellington Dias, não é? Da AMU. Da AMU. Está aí explicando, dando as suas explicações com relação aí aos aplicativos. Sérgio Cruz. Pois é, a pergunta para o Bernardo é exatamente nessa linha aí do transporte público e transporte privado. Os aplicativos dizem que não fazem transporte público de passageiro, mas que conectam motoristas particulares e clientes assim. E o táxi também é a mesma coisa. Agora mesmo o presidente do sindicato disse que não é público, é particular. Então os dois são particulares. Como é que se resolve esse impasse, presidente? Ô Sérgio, voltando antes, eu vou responder a sua pergunta. Lei 12.587, artigo 23. Eu também não sou jurista, mas são pontos que a gente tem que se ater para o enriquecimento dessa discussão. Os entes federativos, eles podem sim fazer a cobrança. E isso é remetido também aos municípios para que façam essa organização, como organizam também o sistema de táxi. Então isso, o táxi cresceu à medida que foi determinado pelo poder público, pelos poderes públicos nas suas demais cidades, principalmente pelos municípios que fazem essa determinação, e aí você tem esse imbróglio jurídico que determina se o táxi é privado, é particular, é público, se não é, que há a entrada de um aplicativo que faz essa conexão, porém a similaridade ela é muito grande com o serviço do táxi. Ela pega a sua fatia, o aplicativo pega a sua fatia de passageiro, trabalha na sua faixa, o táxi trabalha na sua faixa, mas, como você falou anteriormente, a questão do público, o táxi ele tem um dispositivo que é aferido pelo Inmetro, pelo órgão que é determinado, que eu não tenho uma barreira que eu não posso passar 1, 2, 3, 4, 5 metros, e o aplicativo, como que funciona se ele é a favor, né? Ele é aferido, eu tenho um aparelho que pode ser do Paraguai, coisa e tal, que é determinado por uma empresa que impõe o seu preço.
e as regras que são determinadas. Então, ô Sérgio, eu para mim trabalhar, eu tenho as minhas regras para trabalhar. Eu tenho o meu quantitativo que é limitado pelo poder público. Então, que se vá ter concorrência de preço, eu preciso, no mínimo, ter um regramento que dê paridade para que eu continue operando, para que você continue operando e para que a gente possa viver em não ter zona de confronto. E diga-se de passagem, nós não tivemos aqui, né, Wellington, um caso de violência entre taxistas e motoristas de aplicativo. Então, para que isso seja construído, nós temos que se ater a esses pontos que tem que ser, o poder público tem que estar atento a isso, para que isso não se crie um dumping e faça um setor morrer, aumente-se um quantitativo de aplicativos que amanhã ou depois vai ser maléfico, inclusive para a sua instituição. Então, nem o taxista sobrevive, nem o motorista vai sobreviver. Agora, a população, ela quer pagar mais barato, mas esse preço, tudo para ela tem um custo. Eu quero no restaurante comer melhor, eu vou pagar um prato mais caro. Se eu não quero, eu vou pagar um mais barato. Agora, para que tudo isso aconteça, eu tenho o mesmo regramento que serve para nós, trabalhadores do transporte, que serviu no caso do cidadão que estava vendendo a pizza ali no sinaleiro e teve as suas pizzas, que não pode vender, tem que servir também para que outros tipos de atividades sejam regulamentadas. E, inclusive, na área de transporte, quando você carrega vidas, carrega pessoas, você precisa ter um regramento. Wellington, 1 minuto para a réplica. Concordo com você em relação à violência. Houve um princípio, né, mas algo não muito alto. Sobre a questão do regulamento também concordo e nós somos a favor, tá? Isso já foi deixado bem claro. Nós, os motoristas de aplicativo, nós estamos também lutando para que haja essa regulamentação. Só que assim como você luta, a sua categoria luta para que haja uma igualdade, que haja feita a justiça, nós também lutamos para que algo seja feito debaixo de uma justiça. A questão também da diferença entre o transporte público e o transporte privado, no caso de vocês por terem a concessão, vocês não podem se recusar a transportar o passageiro. No nosso caso, nós podemos, nós não temos que cumprir, né, um determinado tempo, nós não temos que cumprir um determinado horário. Eu, por exemplo, nesse momento, para estar aqui, né, no estúdio aqui, eu não preciso estar online, eu não preciso, o meu carro também é meu e eu trabalho com ele a hora e o dia que eu quiser, diferente dos táxis. Aproveitando justamente esse seu comentário, Wellington, você que representa a Associação dos Motoristas de Uber, né? Isso. Quantos motoristas temos hoje de Uber aqui? Só para a gente ter uma ideia? A empresa não fornece não fornece isso para nós, tá? Eu tenho hoje mais de 400 motoristas associados com a gente, mas existem ainda muitos motoristas que não são associados. Falando justamente disso, você acabou de dizer que a questão das regras, né? Sim. Vocês também são a favor de regras. E o Bernardo, que é do Sindicato dos Taxistas, critica justamente a falta de um regramento. Que regras você acha que deveriam existir para equiparar com os taxistas? Olha, o princípio de tudo é o seguinte, que haja uma garantia para a população, não é isso? Então, nós entendemos que as regras que já é imposta hoje pela própria empresa, a empresa hoje já coloca umas regras ao qual todos nós temos que nos adequarem a ela para poder estar nos colocando à disposição no mercado. Por exemplo, essa questão que está sendo muito batida em relação aos antecedentes criminais. Eu até trouxe aqui o meu físico. Todos os motoristas já passam por esse crivo de antecedentes criminais antes mesmo de se colocarem online, né, se colocarem à disposição. Então, todos nós passamos por esse crivo. Todos nós passamos pela transferência, pelo adendo na carteira de habilitação, que é transferir não somente na categoria B, né, que permite a gente estar dirigindo o veículo, como exerce atividade remunerada. Não tem que passar novamente pelo Detran, fazer o psicotécnico, fazer o exame de saúde, né? Então, são os critérios também que a própria empresa nos solicita. E a empresa também nos solicita que nossos veículos sejam do ano de 2008 acima. Com o veículo limpo, ar-condicionado, 4 portas, e a avaliação, que é o público principal, é o passageiro, que é quem vai determinar quem é o termômetro disso tudo, a avaliação é feita pelo próprio passageiro, para que se o nosso serviço está sendo adequado ou não. Então, essa já é uma realidade
existente, e isso já tem agradado a população. A população é ela que determina se o nosso serviço está sendo bom ou ruim, certo? Então nós acreditamos que tem que partir desse princípio. E o primeiro de tudo, tem que haver do Poder Executivo um conhecimento de causa. Nós entendemos que nessa comissão a qual eu participei, a qual o Bernardo Quartim participou também, foi determinada algumas regras ali, baseado nas regras já dos táxis, embora nós temos as nossas diferenças, e muitas diferenças nesse sentido. Nossos serviços, embora nós transportamos passageiros, nós exigimos essa diferença. Por exemplo, já no nosso caso, antes mesmo do passageiro, o veículo chegar até o passageiro, ele já sabe quem é o motorista, já tem uma foto, já tem o nome, já tem a placa do veículo, já tem tudo aquilo, já tem o valor estimado, né, entre o mínimo e o máximo, tá? Então, tudo isso já diferencia o nosso serviço pelo qual o serviço do táxi. Então, haveria necessidade de um conhecimento de causa, como que está funcionando o nosso serviço, primeiro, para a partir daí se estabelecer umas regras. E nós temos também conhecimento no sentido jurídico de que os magistrados têm informado que não é porque a nossa categoria não tem uma regulamentação que ela é ilícita. Então, isso também tem influenciado no nosso dia a dia. Essa questão de não ter uma regra, também tem influenciado no nosso dia a dia. Então, que venhamos conhecer primeiro como é feito o serviço de aplicativo, para a partir daí estabelecer as regras. Tempo esgotado. Bernardo, você não teve a tréplica na anterior, então se você necessitar, tem 2 minutos agora. Tá, vamos falar. A questão da concessão, por exemplo, a Uber, ou qualquer outra empresa, ela tem que se mostrar ao poder público, correto? Ela tem que dizer, porque uma coisa é eu ter uma empresa pública, que eu vou chegar lá, no caso da Getran, eu vou ter um cadastro para mim acessar, que eu vou ter um nome, eu vou saber quem é o cidadão, eu vou saber. E outra coisa é eu ter que ligar para a Carmen para saber se ela vai me passar essa informação. O Elton também estava presente, foi ligado, o vereador Vinícius Siqueira ligou para representante da Uber para saber quantos motoristas tinham cadastrados aqui na nossa capital, e era a política da empresa e não informar. Então eu já de antemão já te digo o seguinte, se eu precisar de um cadastro, acredito que a empresa também não vai me informar. Então, no caso do táxi, você também precisar, você vai ter essa partilha, porque está lá no cadastro público. Eu preciso saber quem que é o que está dentro do público, eu preciso saber quem é esse cidadão. Se esse carro realmente está apto a poder transportar vidas, se é a poder fazer o transporte remunerado, se ele está utilizando algum outro dispositivo, se ele está fazendo alguma atividade ilícita, se ele não é um carro Bob. Você tem casos de carros que estão com busca e apreensão, que estão trabalhando, você tem carro... estão utilizando taxímetro indevidamente, que estão rodando também na praça, mas está cadastrado, está rodando, está em aplicativo. Como que funciona isso? É dever do poder público. E o que mais me deixa digamos, apreensivo é que você tem uma comissão de transporte que não se atenta. Nós temos as nossas diferenças, sim, mas porém nós temos que nos apresentar para esse poder público. O tiozinho que vende chipa lá no terminal, ele fez o curso dele, ele se aperfeiçoou, ele está cadastrado para vender a chipa dele lá. Eu estou carregando vidas, nós estamos carregando vidas. Então eu preciso saber como que é esse carro, como que funciona, eu preciso ter essa apresentação. E o que mais me estranha, Marquinhos, Sérgio, é que você tem um presidente da Comissão de Transporte e um presidente de uma CPI que estão ditos como parceiros dessa empresa, mas essa empresa não quer fazer parceria com o Executivo para se apresentar em termos de cadastro. Wellington, 1 minuto para a tréplica. Então, a questão da empresa, volto a frisar, não tenho habilidade aqui para informar a respeito delas. Mas, na prática, funciona assim, todos os documentos do veículo, como do motorista, todos eles são apresentados, né? E, inclusive comigo agora esse ano, o meu veículo estava para vencer a documentação, e eu já fui informado de imediato pelo próprio aplicativo que eu teria que providenciar essa documentação. Então não há possibilidade de existir um motorista com o documento vencido, a habilitação vencida. Sobre a questão também de a gente se apresentar para o órgão, isso não é impeditivo, pelo menos pela visão dos motoristas. Só que o Estado tem que influenciar o mínimo possível sobre a empresa privada. Entendeu? O que não pode, o Bernardo Quartim, é que ele estabeleceu umas regras para nós que não condiz com a nossa realidade, ao qual já está trazendo segurança para a população. 10 segundos. A população hoje já está segura utilizando o transporte privado através do aplicativo.
Agora a pergunta para o Bernardo Quartim, que é do Sindicato dos Taxistas. Acabamos de ouvir aqui o Wellington Dias, que é da Associação dos Motoristas de Uber. Bernardo, o Uber alega que o aplicativo não burla a lei porque não é aberto ao público. Para você, essa afirmação é verdadeira? Não, entendo eu que ele é totalmente aberto ao público. Você vai, qualquer aplicativo que você vai, eu vou tirar foto, aparece o aplicativo. Eu vou mandar um WhatsApp, aparece o aplicativo. Eu vou falar para o Sérgio Cruz, aparece o aplicativo. Então, ele está público aí para todo mundo. Essa questão que a gente estava falando dessa apresentação, o poder público, ele pode não interferir, mas ele também não pode ser omisso. Hoje eu tenho um problema, uma sistemática, Marcos. Como que eu vou saber que o cara que está trabalhando, de repente, lá com o aplicativo, ele não é um segurado do INSS, que ele está como alternativa? Olha, eu estou recebendo um seguro-desemprego, eu estou recebendo um auxílio-doença e eu vou trabalhar de Uber para me complementar minha renda. Quer dizer, fica diferente, quer dizer, um pode e o outro não pode. Eu tenho que me apresentar, eu tenho que ter uma contribuição para o poder público, isso é uma regra da federação, eu tenho que pagar o INSS, mas, poxa, ele está recebendo e não está pagando e ainda assim está ganhando e está fazendo concorrência comigo. Como que eu vou fazer isso? No meu setor eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma regra de apresentação. Se questão de antecedentes criminais, hipoteticamente, o cara dá porrada na família, bate no filho, arrebenta todo mundo, é denunciado, se não é, como que funciona? Não é julgado, isso hipoteticamente falando, como que funciona? Vai poder trabalhar? Pode trabalhar? Não pode? O cara transporta, não está transitado julgado, mas está trabalhando? Olha o caso do Cauã, olha outros casos. O que aconteceu ontem com esse rapaz que foi baleado. Então, é esse tipo de conhecimento de segurança que você tem que dar para a população, não é só o preço. Agora, eu tenho que passar por uma via que não seja via pública para mim poder conhecer, saber quem são. Então, esse cadastro, sim, tem que ser, e o poder não pode ser omisso. Agora, em qualitativo, ele tem que regrar, e esse regramento não é para o mal da população, é para que a população ainda continue sendo bem servida ao longo do tempo, para que eu possa renovar a frota, para que eu possa ter capacitação, para que todo mundo possa ter seu prolabore, e fora o capital que é levado daqui, Marquinhos. Seu Hermans, uma parceria entre a Câmara de Diretores Lojistas, né, se eu for fazer uma conta baixa, se eu falar em 2.000 motoristas a R$50 dia, eu levar para essas empresas, eu estou perdendo nada, R$112 mil de ICM. R$112 mil de ICM por mês aqui da nossa capital. Eu estou perdendo R$2.250.000 que estão indo para fora e estão deixando de ser gasto no comércio local. Aí não adianta levar o empresário para fazer curso fora de Campo Grande para poder aprender a ganhar dinheiro se eu estou tirando o dinheiro daqui. 10 segundos. Entendeu, Marquinhos? Wellington, 1 minuto para a réplica. Primeiramente, os taxistas, eles estão debaixo de uma legislação federal, para depois, a partir daí, o município, né, colocar as suas regras. E no caso dos aplicativos, nós não temos essa legislação federal. Então nós estamos aguardando, isso está sendo tramitado lá na União, está sendo estabelecidas as regras lá, para a partir daí haver as regras municipais. E me perdoe, Bernardo, eu me admiro muito você tocar no assunto do Nelson. O caso do Nelson foi um caso isolado e tanto poderia ter acontecido conosco como poderia ter acontecido com o táxi. O problema não estava estabelecido em relação ao motorista, mas a terceiros de fora que vieram resolver uma certa situação com os passageiros. Então, essa questão de você ter citado aí essa fatalidade, isso é uma questão de segurança pública e não de transporte. O que nós estamos debatendo aqui é uma questão de transporte. Tá? Então, nós estamos aguardando, né, a transmissão, como vai ser feito lá na União, para que se fez aqui no municipal. Bernardo, 1 minuto para essa questão eu até talvez você pode ter me interpretado mal. A questão da identificação do veículo. Se ele tivesse um luminoso, se ele tivesse uma placa, ele poderia até desce daí que você não é o nosso alvo em potencial. Então, até para a segurança do seu motorista e para a segurança do usuário, nós temos que trabalhar identificado. Eu tenho uma resolução do CONTRAN que determina para mim que eu tenho que ter uma visibilidade de película lateral de 25%. Você tem carro lacrado trabalhando. Você tem carro de fora trabalhando aqui, carro de locadora trabalhando aqui, recolhendo.
o IPVA em outros estados, carro de outras cidades fazendo transporte aqui na nossa capital que não vão gastar aqui. Então, essa questão de identificação é, inclusive, para a segurança e para o recolhimento de tributos. Porque senão nós vamos estar fazendo fio na barriga dos outros. Fica fácil você vir aqui em um bom sistema, ele vai funcionar, não, mas eu vou levar o capital do grosso para não poder gastar fora. O recolhimento de... Infelizmente, nós já estamos na tréplica. Vamos para uma pergunta. Estamos aqui conversando com o Bernardo Quartim, ele que é do Sintax, o Sindicato dos Taxistas, e o Wellington Dias, da Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana, a AMU. A atividade dos táxis, Wellington, sendo regulada, ela está sujeita ao cumprimento aí de determinadas tarifas que não podem ser alteradas. No caso dos aplicativos, o serviço ele pode estar sujeito a uma tarifa dinâmica quando a procura exceda a oferta, o que é visto pelos taxistas como falta de transparência nos preços. Acontece isso, é verdade? Não existe uma falta de transparência nos preços. Existe de fato essa tarifa dinâmica e, como você bem diz agora, Marcos, é uma relação de oferta e procura. Não é simplesmente pela quantidade de motoristas que estão online, mas sim pela quantidade de passageiros que estão online. Então, a explicação que nós temos da empresa é que ela já faz uma equação para ver se é compatível a quantidade de motoristas para atender a essa quantidade de passageiros. Então, logo... o passageiro, ele inicia, né, a solicitação desse transporte, já é informado para ele a rota e já é informado para ele o valor e já é informado também para ele que aquele momento ali está sob o preço dinâmico por essa necessidade de motoristas, né? Então, essa informação, ao qual foi dita que a Uber estabelece, né, o preço, a maneira que ela bem entende, a hora que ela bem entende, bom... está claro para todos aqueles que baixam o aplicativo que a chamada da Uber é R$ 2,50. A partir do momento que você chama um carro da Uber, é R$ 2,50. Isso está claro, inclusive, no aplicativo do passageiro. Está claro também que é 15 centavos por minuto. E está claro também que é R$ 1,10 por quilômetro. E esses valores também é passado também a partir do momento que você solicita um veículo, e volta a frisar, e está no preço dinâmico. E o preço dinâmico não é determinado sobre toda a Campo Grande, mas é sobre um local específico. Vejamos, o passageiro, vários passageiros, vamos supor, solicitam Uber para ir para uma faculdade, para o CDB. Então, como vão sair vários passageiros de vários lugares de Campo Grande para ir para o CDB, não tem como ter dinâmico. Agora, na saída da UCDB, como vai estar todo mundo naquele exato momento solicitando a saída dali da UCDB, né, para suas residências, então está saindo todo mundo de um ponto só. Então, aquele ponto específico ali, há uma necessidade muito grande de veículos. Então, é essa equação que o aplicativo faz para ver se a quantidade de veículos é o suficiente para atender a essa população. Só que, volto a frisar, antes mesmo da confirmação da solicitação dessa corrida, o passageiro já é informado do valor, Sr. Sérgio Cruz, já está bem claro lá o valor, e se ele quiser também, ele pode aguardar, inclusive o próprio aplicativo informa, se você quiser você pode aguardar um pouco, porque outros veículos estão se deslocando para aquele local. A partir do momento que há uma quantidade igualada de carro com passageiro, o valor é estabelecido novamente. Então, não é um preço dinâmico que fica ali. Então, a partir desse momento, aqui nesse local, fica preço dinâmico. Não. Até que se estabeleça essa quantidade de carro e de passageiro, né, aí se retorna ao preço normal. Bernardo Quartim, 1 minuto para a réplica. Não, eu só tenho a dizer o seguinte, vou falar do táxi, um pouco do táxi. Todo o serviço de táxi é regrado pelo município, pela Agência Municipal de Regulação do Serviço e pela Getran, que vai fazer um planilhamento de custos, de quantidade de veículos. Sérgio, eu não posso botar um veículo para rodar se eu não tiver autorização do município. Eu não dou, o sindicato não dá alvará, o sindicato não pode dar alvará. Quem licita é o município e faz a distribuição.
preço que eu tenho é um preço público proposto pelo município de acordo com as perdas de inflação e reposição tarifária, e essa agência de regulação faz a proposta, a gente pede o aumento, e isso é aferido e colocado num equipamento que é homologado pelo Inmetro. Eu faço a contestação, tenho que pedir isso, porque, e volto a falar, como que um aplicativo faz a determinação de tarifas se ele não tem nenhum tipo de aferição de servidor, de aferição de aparelho, e isso é proposto para a população. Que segurança o povo tem? Wellington, 1 minuto para a tréplica. Então, tem que deixar bem claro também, nós estamos falando muito sobre Uber, porque é o mais conhecido aqui em Campo Grande. Mas existem outros aplicativos também que existem outras normas, outros valores. Essa questão, por exemplo, do preço dinâmico, ele é exclusivo da Uber, mas tem outros aplicativos que têm o preço fixo. Tem o preço fixo, né, ao qual, como é estabelecido isso, eu não tenho como dizer para você que isso aí compete à empresa e compete à União. E volto a frisar de novo, o Sérgio Quartinho. O Quartinho. Me perdoe, irmão. Que tá Sérgio Quartinho, Bernardo Quartinho. Concordo com você que realmente vocês precisam, né, de estar debaixo do cumprimento da EGETRAN, mas isso iniciou primeiro na legislação federal. Primeiro na legislação federal começou. Bem, Bernardo, os passageiros, eles usam Uber ou outro aplicativo, né? Porque alguns taxistas, segundo informações ou reclamação, enganam os clientes fazendo caminhos aí mais longos, mais compridos. No Uber, os passageiros, eles recebem o trajeto depois da corrida pelo aplicativo, pelo app, e avaliam, inclusive, o motorista. Só os bem avaliados, eles permanecem trabalhando nesses aplicativos. Não é mais honesto dessa maneira? Ô Marquinhos, antes de vir qualquer tipo de aplicativo aqui para a nossa capital, nós tivemos o AutoCab, vários outros aplicativos, a questão de 6 ou 7 anos já operando aqui na capital, onde você tinha essa possibilidade de avaliação. Ou questão do serviço, por ser um serviço público, você tem dentro da Agência Municipal de Transporte e Trânsito um setor de disciplina, onde alguns casos são levados, de conhecimento da população, o valor que ela tem que pagar ali. Hoje, o táxi está se reinventando. Eu tenho um bom profissional e tenho um mau profissional. Eu tenho um bom jornalista e um mau jornalista, um bom advogado e um mau advogado, um bom médico e um mau médico, o mau político e o bom político. Júnior Longo, um abraço pro senhor. Um abraço, Comissão do Transporte, mas depois a gente fala, em outra ocasião. Mandar um abraço para Jéssica e Fernanda, ouvindo a programação da 104, dizendo que a festa de dezembro ainda já estão com as fotos. Da 95.9. 95.9, Faltou não tem problema, não tem problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós temos, até me perdi agora, você tem esse regramento que você tem essas questões disciplinares que são cumpridas. O mercado vai selecionar. 2014 para 2015 nós propusemos um curso de capacitação. Só que eu tenho profissionais que são ortodoxos, não é só abrir porta, eu tenho que atender bem, o mercado hoje ele é seletivo. Agora, eu tenho que ter uma série de conjunturas para que isso aconteça, que o melhor restaurante de Campo Grande, como o menor restaurante, eles têm as suas regras para poder operar. Então, seja grande ou seja pequeno, o grande problema está em um município fiscalizar e fazer a sua parte para dizer, olha, você pode, você não pode, como o pequeno pode. Eu tenho um equipamento que é igual a balancinha do tiozinho lá da periferia. Se ele vender 100 gramas a menos na mortadela que ele vende para Dona Maria, o equipamento dele é tirado e ele só vai sofrer uma multa pesada. Eu levo essa reflexão, por que um aplicativo que vem de fora e determina preços a qualquer de uma empresa, que eu e o Wellington, você está agregado dentro desse contexto com seus profissionais, ele determina o preço sem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de proposta do poder público, que vai garantir o pagamento correto, a aferição correta, o trajeto correto. É assim como o táxi faz. Você já tem, fazer a propaganda do MS Táxi, que já está no ar também, já está operando na nossa capital, já tem, quem quiser, 30% de desconto também. Então, a Carmen está dando risada. Não, que bom, bom passageiro. Exatamente. Concorrência. Então, você tem um bom profissional e um mau profissional, em qualquer área. Agora, temos que trabalhar isso, mas eu só posso trabalhar isso, ô Marquinhos, quando o poder público olha para aquele que é parceiro dele, pega na mão e fala, filho, eu vou melhorar você. 15 segundos. Eu não vou deixar você de lado. Foi o que aconteceu conosco nos últimos 4 anos. Nós não conseguimos essa parceria para capacitar e melhorar mais para poder servir a população.
Wellington, 1 minuto para a réplica. Então, Bernardo Quartim, mesmo com essas regras, a própria população que escolheu os aplicativos, isso que eu vou deixar bem claro. E eu sou motorista, eu ouço direto, e eu sou um dos defensores dos próprios taxistas também, porque eu sei que atrás do volante ali está um pai de família assim como eu. Essa questão do regramento está sendo tanto batido, nós concordamos com isso, quero deixar bem claro que nós concordamos com isso. O que não pode é haver interferência no sentido de disponibilizar a livre concorrência, né? O município interfere em algo que funciona por questões políticas. É feito um estudo pela empresa, tanto que ficou comprovado que é possível um bom preço com qualidade. Entendeu? Hoje, volto a frisar para você. 15 segundos. Nós estamos aí concorrendo com o mercado que está abrindo e as pessoas estão optando em deixar de utilizar o táxi para utilizar o aplicativo, não só pela questão de preço, mas pela questão desse feedback, desse feedback da empresa, do passageiro com a empresa. Bernardo, 1 minuto para a tréplica. Não, isso tem que existir. Agora, eu não digo, Wellington, interferência do poder público. Esse regulamento tem que existir, até mesmo porque senão o município vai ficar de joelho ante uma empresa que se impõe pelo seu poder econômico. E seja ela ou outra, qualquer empresa, você tem aplicativos de menor porte que se apresentaram, olha, não, nós queremos trabalhar. Nós temos minhas regras aqui, são pouquinhas, mas eu vou ser parceiro do município, eu vou me informar. Agora, por que não um que é maior, que é gigante, também vou participar dessa fatia de mercado, vou me apresentar para a população e a população vai fazer a sua seleção. Assim como eu tenho clientes que foram e alguns estão voltando. Vai haver uma regulação agora. Eu não posso falar em livre concorrência numa luta onde eu fico com os 2 braços amarrados levando pancada. O município me engessou de tal maneira e simplesmente falou, não, você pode vir trabalhar, ou como o vereador Vinícius Siqueira falou, eu sou parceiro, venha, trabalhe, ganhe dinheiro esgotado. E o táxi fica chupando o dedo. 8 horas e 18 minutos, nós estamos aqui com o programa Tribuna Livre, o quadro Cospe Fogo, que acontece toda sexta-feira, discutindo aí os aplicativos, e claro, nós estamos falando do Uber porque que as pessoas mais conhecem, por isso, às vezes a utilização do Uber, falando do Uber, mas tem outros aplicativos, né? Estamos aqui com o Wellington Dias, ele que é da Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana, a AMU, e do outro lado o Bernardo Quartim, ele que é do Sindicato dos Taxistas. E agora o Wellington tem 1 minuto para perguntar para o Bernardo Quartim, que tem 3 minutos para a resposta e 1 minuto de novo para você, Wellington. A partir do momento que o aplicativo começou a vigorar aqui em Campo Grande, foi a hora que começou a mexer algumas coisas que estavam paradas, inclusive na questão do transporte público, em relação específica ao táxi. A partir desse momento foi aberto a toda a população essa discrepância na quantidade de alvarás com a quantidade de motoristas. Hoje sabe-se que existe aí uma pequena quantidade de proprietários de alvará que tem um número precioso, né? Parece-me que tem frotas de 30, de 15, de 20, e os próprios auxiliares de taxistas, né, não foram contemplados por esses alvarás. O que difere o nosso trabalho também, que todos nós aqui, né, somos. Então, qual que é a explicação, Bernardo Quartim? Porque existe essa frota de táxi para poucas pessoas, essa quantidade de alvará. Bernardo. Tá. A gente pode falar em monopólio, porque o táxi ele é um oligopólio. Se você tem 17 empresas pequenas, todas regulamentadas pelo poder público, e diga-se de passagem, todas estão dentro da legislação vigente, todas operaram e estão operando dentro de uma legalidade proposta pelo poder público, até mesmo porque recolhem um imposto aqui, pagam seus tributos aqui, todas estão sediadas aqui, bem representadas aqui. A questão dos alvarás, a questão de concentração, isso foi permitido por lei. Se eu não me engano, tem uma lei de 92 a 93 que ela regulamenta o quantitativo. E aí você foi se atingindo alguns máximos, até o percentual que poderia acontecer, e essas empresas foram constituídas. O mercado regulou isso. Vou falar uma coisa, a questão de famílias de concentração, isso foi de acordo com uma expectativa de mercado que
Sei lá, você tem famílias que o tio, o avô era político, o cara herda o espólio político. O japonês da feira tem a feira lá, a barraca lá há 30 anos e passa para o filho. Eu não consigo entender, batendo numa tecla, por que o táxi não pode. Por exemplo, eu sou médico, meu filho pode ser médico, meu neto médico, mas a família não pode ser taxista. Eu não consigo essa estereotipação, e você tem auxiliares que falam que estão 20, 30 anos trabalhando, e você está 20 a 30 anos passando fome, Sérgio, então larga da profissão e vai fazer outra coisa. Agora, por falta de merecimento, não. Como eu disse anteriormente, em 2012 foi feito um trabalho para que saísse a última leva de alvará. Nós ficamos 4 anos engessados com o poder público municipal, onde não houve diálogo para que fosse construir uma ampliação de frota. Nós fizemos o pedido de ampliação de frota para o prefeito municipal esse ano, inclusive via ofício, e se alguém tiver mais ofício, que eu traga, porque eu posso trazer o ofício pedindo para essa ampliação de frota. Agora, tudo isso foi dentro de um mercado regulado. Ninguém tomou de ninguém fez nada além da lei ou aquém da legislação que é proposta dentro do município. Então estamos todos regulamentados, todos dentro da ordem que o município assim o determinou, mas o que muito me estranha, e tem que ficar claro isso, Sérgio, Carmen, é por que outras famílias podem crescer onde é que até às vezes a empregada vira político, o palhaço virou político por um espólio, né? E no táxi eu não posso ter uma família, meu filho não pode falar que é taxista, quer ser taxista, parece que nós estamos cometendo um crime. Então nós temos que tirar isso da sociedade, porque nós temos um viés também de empreendedorismo. Quem que não quer crescer na sua profissão? Verdade. Você não gostaria de ter uma rádio, Sérgio? Você não gostaria de ter uma rádio, de ter um jornal? Então que bom. Então nós somos também empreendedores agora, trabalhamos. Questão de monopólio, para mim, não procede, porque monopólio por monopólio, nós vamos ter que fazer uma pesagem da balança para ver essa determinação de regras para que haja uma operação, para que todo mundo viva. E aí eu não tenho uma neocolonização através de aplicativo e tenho que submeter o executivo, o legislativo e a população de joelhos para uma empresa norte-americana. Wellington, 1 minuto para a réplica. Então, porque o que me estranha, que como foi dito agora há pouco, existe uma concessão, e essa concessão deveria ser pessoal, isso não teria que estar ligado à própria pessoa, e não haver esse acúmulo de alvarás, porque nós sabemos, e toda a população sabe disso, que quem realmente está trabalhando hoje como taxista, na verdade não é taxista. A grande maioria hoje é auxiliar de taxista. E somente agora, após toda essa discussão, Bernardo Coutinho, que foi aberto, que foi liberado esses 217 alvarás para os curiangos, ao qual eu fui um dos que votei a favor. Eu votei a favor da liberação desses alvarás. Então, o porquê que essa quantidade de concessão pública está acumulada sob o poder de poucas pessoas? Por que essa quantidade, porque é uma concessão pública, então por que essa quantidade está acumulada sobre poucas pessoas e a maioria da categoria de vocês são auxiliares até hoje? A maioria. Bernardo, sua pergunta a Wellington Dias, da AMU, da Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana, 1 minuto. Tá, Wellington, a gente bateu na tecla de apresentação sobre regramento do município, sobre a interferência dentro da empresa. Certo. Você, como representante, você da AMU, você é a favor dessa apresentação de certidões para o município? Você é a favor dessa intercâmbio de cadastro? Você é a favor da colocação, por exemplo, da placa vermelha, que é uma proposta, que está dentro do contexto legislativo, dentro do Código Brasileiro de Trânsito? Você é favorável a essa integração entre município, motoristas e empresa? Porque hoje houve um prazo, as OTTs não se apresentaram, não houve apresentação, há garantias, vai haver garantias, houve curso proposto para esses motoristas. Você vai levar essa sua associação para se apresentar? Não vai? Como que isso vai acontecer? 3 minutos para a resposta, Wellington. Eu sou a favor de que haja realmente uma interação, mas que não seja na base de canetada, que não seja imposto para a gente sem que a gente venha a ser ouvido e discutido isso amplamente de uma forma democrática, não da forma como que foi discutida na comissão. Eu sou a favor que a gente possa realmente estar trabalhando de uma forma conjunta, a empresa privada com o município. Eu estou em Campo Grande já tem mais de 30 anos, eu defendo essa cidade também. Eu sou a favor sim que o município ele obtenha os seus recursos, ele receba os seus tributos, e sou contra a placa vermelha.
Não somente eu, como toda a nossa categoria. Isso aí estabelece regras transferindo nosso veículo de particular para um transporte de aluguel que tem uma legislação totalmente diferente. Isso aí nós estamos aguardando a legislação federal, essa determinação de lá. Aí, a partir daí, que venha continuar o meu veículo sendo como um veículo particular, até porque nós, volto a frisar, como foi dito anteriormente, nós não estamos 24 horas, o meu veículo não está 24 horas à disposição desse transporte. Esse veículo o cadastro que nós fazemos com os aplicativos é baseado na minha pessoa e não no meu veículo. Então a interferência não deve ser feita no veículo, mas no pessoal. A responsabilidade é minha e não do veículo qual eu estou transportando. Eu, por exemplo, tenho formação na área de transporte, eu trabalho como motorista desde 98, e eu sou responsabilizado por tudo aquilo que eu estou conduzindo o veículo, e não compete ao veículo. Somos a favor dos antecedentes criminais, até porque nós já fazemos isso. Sou a favor, sim, do curso, desde que, como foi dito lá na comissão, isso não venha onerar os nossos motoristas e que não venha impedir eles de trabalhar, até porque nós sabemos que para poder atender todos esses motoristas, haverá necessidade de um espaço físico para isso, de uma agenda, haverá ser estabelecido quem é que vai ministrar esse curso, quando vai ser, aonde vai ser. Os nossos motoristas já foram procurar esses órgãos, tá? Para saber como que seria feita essa administração de curso. Até a própria AGETRAN não ofereceu informações. Os atendentes da AGETRAN não sabem informar. E aí foi dito na imprensa aí que ninguém procurou. E não é assim que funciona. O problema é que nós não temos, né, a autonomia de buscar, trazer os esclarecimentos para a mídia. Nós só informamos quando somos convidados, como está sendo agora o caso, né? Então, fomos buscar, sim, saber quais seriam essas regras, como que seria feito esses cadastramentos e esse curso. Não obtemos, né, nenhuma resposta. A própria AGETRAN não soube informar para a gente. 10 segundos. Então, sou a favor, sim, que haja uma regulamentação, sim, mas que haja justiça também, que seja justa e que nós sejamos ouvidos. Bernardo, 1 minuto para a sua. Segundo palavras do próprio prefeito, esse curso não tem ônus nenhum, não teria ônus nenhum para os motoristas que vierem a querer fazer esse curso. Foi proposto, o que nós fizemos foi em conjunto numa comissão consultiva, onde nós convergimos em alguns pontos e outros pontos nós divergimos, mas é fato que nós chegamos a um denominador comum, e eu entendo que o decreto, esse decreto que foi proposto, não é proibitivo. Ele ele vai regular algum outro ponto para que vocês venham a trabalhar e se adequadamente. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 135, ele diz que você tem que ter placa de aluguel, placa vermelha, para você transportar passageiro. E você, o CONTRAN, tem uma determinação, se eu não me engano, no artigo 168, que você tem que ter a carteira remunerada para você fazer o transporte de passageiros. Agora, essa apresentação, que eu volto a dizer, ela não pode ficar restrita a um grupo ou a uma empresa. Ela tem que ser um cadastro público onde toda a população tenha acesso e possa aí sim saber numa emergência e até contribuir, essa contribuição junto com a população. Bem, infelizmente, estamos chegando ao final do Cospe Fogo de hoje, passamos inclusive 1 minuto do horário. Agradecer aí ao Bernardo Quartim do Sintax, do Sindicato dos Taxistas, também ao Wellington Dias da Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana, ao AMU, a todos que participam aqui mandando seu WhatsApp. Infelizmente não conseguimos atender ninguém, muitas perguntas. Eu acho que nós teremos aqui que retornar com os dois, até para atender aqui os nossos ouvintes com relação às perguntas, uns favoráveis, outros contrários. Pergunta tanto para o Sindicato dos Táxis, tanto para o Bernardo, como também para o Wellington. Claro que vamos deixar aí para uma próxima. Vamos guardar todas as perguntas aqui de todos vocês. Encerramos agora o Cospe Fogo dessa sexta-feira.